O fenômeno da ginecomastia, ou aumento das mamas em homens, frequentemente gera muitas dúvidas. Essa intumescência é um problema de saúde sério? Ela pode evoluir para tumores? Quais são as principais causas por trás disso? E quais sintomas a pessoa deve observar? Falaremos também sobre os exames essenciais que ajudam a diagnosticar essa condição, porque nem todos os casos são iguais. Alguns se devem a alterações hormonais, outros resultam de medicamentos, obesidade ou certas doenças. Atravessaremos os diferentes tipos e discutiremos as melhores opções de tratamento disponíveis hoje. Você também saberá sobre os alimentos que podem piorar ou ajudar a reduzir a condição e se exercícios específicos realmente fazem diferença. Então, se você já se perguntou como lidar com esse problema de forma segura e eficaz, fique comigo, e vamos explorar tudo sobre a ginecomastia, passo a passo. Que a paz esteja com você. Eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo Polvo Farmacêutico, em um novo episódio de Afron a Toze. Sejam bem-vindos, meus amigos. Antes de começarmos, se você quiser saber o título do episódio de hoje, basta assistir ao vídeo por 1 minuto, se ele aparecerá claramente. Mas se você quer entender tudo sobre ginecomastia, suas causas, sintomas e tratamentos, então fique comigo do início ao fim deste vídeo. Como de costume, vamos começar criando uma base clara. Primeiro, o que é ginecomastia, cientificamente falando? Nos livros de medicina, a ginecomastia é definida como um aumento benigno, não canceroso, do tecido mamário masculino. Em termos simples, isso significa que o tecido glandular da mama masculina fica maior que o normal. E, na maioria dos casos, não é perigoso. Agora, o segundo ponto. O que causa esse aumento? A principal razão é um desequilíbrio hormonal entre testosterona, o hormônio masculino, e estrogênio, o hormônio feminino. Normalmente, o estrogênio também existe nos homens, mas em quantidades muito pequenas. Quando essa concentração aumenta, ou a testosterona diminui, o equilíbrio se altera. É então que o estrogênio começa a estimular o tecido mamário, causando o inchaço e a sensibilidade que vemos na ginecomastia. Vamos ao terceiro ponto, e ele é bem interessante. Você pode perguntar: se o estrogênio é um hormônio feminino, qual é seu papel nos homens? Na verdade, ele tem muitas funções importantes. Uma pequena parte da testosterona é naturalmente convertida em estrogênio no corpo masculino, principalmente através das glândulas adrenais, tecido adiposo e até dos testículos. Apesar de estar em níveis baixos, o estrogênio desempenha um papel importante em item força e densidade óssea, item saúde do coração, item memória, atenção e concentração, item saúde sexual e libido, item distribuição de gordura pelo corpo, item e até na saúde da pele e da bexiga. Portanto, um pouco de estrogênio é necessário, mas em excesso pode causar problemas. Agora, vejamos os níveis hormonais normais no sangue. Para as mulheres, os níveis de estrogênio variam entre 30 e 400 picogramas por mililitro, dependendo do dia do ciclo menstrual. Nos homens, os níveis normalmente se mantêm estáveis, entre 10 e 50 picogramas por mililitro. Quanto à testosterona, a faixa normal masculina está entre 300 e 1000 nanogramas por mililitro. Apenas cerca de 1 a 2% dessa testosterona é convertida em estrogênio. E isso é considerado normal. O equilíbrio saudável entre estrogênio e testosterona é em torno de 0,005. Mas quando o estrogênio aumenta e essa proporção atinge 0,01 ou mais, é aí que a ginecomastia pode começar a aparecer. Nesse estágio, o estrogênio começa a ativar as células mamárias, fazendo com que se multipliquem e aumentem de tamanho. Em casos extremamente raros, o desequilíbrio hormonal prolongado pode causar crescimento celular anormal. Por isso, todo homem com aumento das mamas deve ser avaliado por um médico.
Isso ajuda a descartar causas sérias ou relacionadas a tumores, mesmo que sejam incomuns. Agora, um ponto importante que muitas vezes é negligenciado. A ginecomastia não afeta apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. Muitos homens com essa condição se sentem envergonhados, ansiosos ou perdem autoconfiança. Especialmente por causa de como os outros podem olhar para eles. Então, por favor, se você conhece alguém passando por isso, trate com gentileza. Não julgue nem faça piadas. É uma condição médica, e pode ser tratada. Por fim, lembre-se. A ginecomastia também pode causar dor ou desconforto. Especialmente durante movimentos, exercícios ou trabalhos físicos. Portanto, não é apenas uma questão estética, é um problema físico real que merece cuidado adequado. Fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre os tipos de ginecomastia, os exames médicos que você deve fazer, as principais opções de tratamento e até os alimentos e exercícios que podem fazer uma diferença real. Vamos continuar juntos, passo a passo. Agora, vamos passar para uma parte muito importante. Quais são as principais causas da ginecomastia, ou aumento do tecido mamário masculino? Na verdade, existem 7 causas principais por trás dessa condição. Vamos analisá-las uma a uma, de forma clara e simples. Primeira causa: medicamentos. Na verdade, essa é a razão mais comum. Há uma longa lista de medicamentos que podem interferir nos hormônios masculinos, ou reduzindo a testosterona, ou aumentando os níveis de estrogênio nos homens. Exemplos incluem item antiandrógenos, frequentemente usados para tratar câncer de próstata. Item espironolactona, um diurético que pode bloquear hormônios masculinos. Item alguns antibióticos, como o metronidazol. Item antifúngicos, como o cetoconazol. Item antipsicóticos e antidepressivos, que podem afetar o equilíbrio hormonal. Item medicamentos anti-úlcera, como a cimetidina. Item e até certos medicamentos para HIV, que podem alterar a proporção hormonal. Todos esses podem aumentar a atividade do estrogênio ou reduzir a testosterona, levando ao inchaço gradual do tecido mamário. Segunda causa: desequilíbrio hormonal. Em alguns homens, o corpo simplesmente não produz testosterona suficiente. Isso pode ocorrer devido a subdesenvolvimento testicular, lesões ou fatores genéticos. Quando os níveis de testosterona caem, o equilíbrio natural do corpo se altera. Uma parte da pouca testosterona produzida é convertida em estrogênio. E a proporção entre os dois hormônios muda, causando o crescimento do tecido mamário e surgimento da ginecomastia. Terceira causa: abuso de substâncias. O vício também desempenha um papel importante. O uso frequente de álcool, maconha, anfetaminas ou heroína pode afetar seriamente a produção hormonal. Essas substâncias prejudicam o fígado e as glândulas que regulam os hormônios, o que eventualmente causa queda da testosterona e aumento do estrogênio. Quarta causa: envelhecimento. À medida que os homens envelhecem, os níveis de testosterona diminuem naturalmente. No entanto, o corpo continua a converter testosterona em estrogênio na mesma taxa. Isso significa que o equilíbrio se inclina a favor do estrogênio. Portanto, mesmo com níveis normais de estrogênio, a proporção aumenta. E a ginecomastia pode se desenvolver. Por isso, essa condição é bastante comum em homens mais velhos. Quinta causa: puberdade, adolescência. Isso ocorre em adolescentes. Durante a puberdade, os níveis hormonais flutuam drasticamente. A proporção entre testosterona e estrogênio ainda não está estável. E esse desequilíbrio temporário pode causar leve aumento das mamas. A boa notícia é que essa forma é completamente normal e temporária. Quando os hormônios se estabilizam, geralmente em 1 ou 2 anos, o peito volta ao normal sem necessidade de tratamento. Sexta causa: certas doenças.
Algumas condições médicas também podem levar à ginecomastia. Uma das mais conhecidas é o hipertireoidismo. Quando a glândula tireoide se torna hiperativa e produz excesso de tiroxina, T4. Quando os níveis de T4 estão altos, o metabolismo acelera. E um de seus efeitos é aumentar a quebra da testosterona no fígado. Isso diminui os níveis de testosterona e eleva a proporção estrogênio-testosterona. Doenças hepáticas podem ter efeito semelhante, já que o fígado é responsável pela degradação dos hormônios. Quando ele não funciona bem, o estrogênio permanece mais tempo no corpo, novamente causando desequilíbrio hormonal e aumento das mamas. Sétima causa: obesidade e má alimentação. Essa é uma das causas mais comuns nos dias atuais. Quando a pessoa ganha peso excessivo, as células de gordura começam a se acumular. Essas células contêm uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona em estrogênio. Portanto, quanto mais gordura corporal a pessoa tiver, mais testosterona é transformada em estrogênio. Com o tempo, esse desequilíbrio causa ginecomastia e também contribui para outros problemas metabólicos. Por isso, manter um peso saudável e uma alimentação equilibrada não é apenas bom para a aparência, é essencial para a saúde hormonal. Antes de encerrarmos esta sessão, vale mencionar algo que você pode encontrar em livros de medicina. A ginecomastia é frequentemente classificada em 3 tipos principais: item fisiológica, natural e temporária, como na puberdade ou no envelhecimento. Item patológica, causada por doenças ou medicamentos. Item idiopática, quando a causa não é claramente conhecida. Mas para nós aqui, o que realmente importa são as principais causas práticas que acabamos de discutir. Porque essas 7 razões cobrem quase todos os casos de ginecomastia em homens. Então, agora que entendemos por que a ginecomastia acontece, na próxima parte, vamos ver os exames diagnósticos, passos de tratamento e mudanças de estilo de vida que podem fazer uma diferença real. Fique atento e vamos continuar nossa jornada de A a Z juntos. Agora, vamos para a terceira parte do nosso episódio. Quais são os sintomas que uma pessoa com ginecomastia costuma apresentar? Quais são os exames médicos que o médico solicita? E o que os resultados desses exames geralmente mostram? Vamos passo a passo. Primeiro, os sintomas. A ginecomastia geralmente causa 3 sintomas principais. 1. Inchaço no peito. O primeiro e mais evidente sinal é um aumento incomum do peito. Você pode notar que o peito parece mais arredondado ou proeminente que o normal. Às vezes em apenas um lado, e às vezes em ambos os lados. Esse inchaço normalmente ocorre sob a região do mamilo, e se sente como uma massa firme ou elástica sob a pele. 2. Dor ou sensibilidade. O segundo sintoma é dor ou sensibilidade no tecido mamário. Muitos pacientes descrevem como uma dor aguda ou pontada, às vezes acompanhada de formigamento ou queimação. Até mesmo um contato leve, como tocar o peito, caminhar ou encostar na roupa, pode causar desconforto. Essa dor pode aparecer e desaparecer, ou permanecer por algum tempo antes de sumir sozinha. 3. Secreção ou alterações visíveis nos mamilos. O terceiro, e mais importante sintoma, é o aparecimento de secreção nos mamilos ou caroços visíveis. Isso nem sempre ocorre, mas quando acontece, é um sinal de alerta que requer atenção médica imediata. O líquido pode ser claro, leitosa, amarelado ou até com sangue. Cada cor pode indicar uma causa diferente. E somente um médico pode determinar o motivo por meio de exames adequados. Se você notar qualquer secreção ou nódulo incomum, não ignore, procure seu médico o quanto antes. Segundo, os exames médicos necessários. Para entender o que realmente está acontecendo, o médico precisa identificar a causa subjacente. O primeiro passo é medir os níveis hormonais no sangue. 1. Exames hormonais. O médico verifica os níveis de testosterona e estrogênio.
e depois calcula a proporção entre eles. Isso ajuda a determinar se o aumento é devido à ginecomastia ou a outro distúrbio hormonal. 2. Hormônios da hipófise, LH e FSH. Esses dois hormônios são secretados pela glândula hipófise no cérebro e controlam a quantidade de testosterona que o corpo produz. Se estiverem muito altos ou baixos, podem explicar a queda de testosterona. 3. Nível de prolactina. O médico também pode medir a prolactina, o hormônio do leite. Se a prolactina estiver elevada, pode causar aumento das mamas e secreção nos homens. 4. Exames da função da tireoide. Incluem TSH, T3 e T4. Eles ajudam a detectar hipertireoidismo, tireoide hiperativa, que acelera o metabolismo e aumenta a degradação da testosterona. À medida que a testosterona diminui, o estrogênio se torna dominante, levando à ginecomastia. Após o tratamento da tireoide, o inchaço no peito geralmente melhora sozinho. 5. Exames de função hepática e renal. O médico também avalia enzimas do fígado e função dos rins. Isso é importante porque ambos os órgãos participam da degradação de hormônios e medicamentos. Se fígado ou rins não funcionarem adequadamente, o estrogênio pode se acumular no corpo, alterando o equilíbrio hormonal. 3. Imagens e avaliação de tumores. Se os exames laboratoriais indicarem algo fora do comum, o médico pode investigar tumores ou alterações anormais no tecido. Para isso, ele pode solicitar ultrassonografia ou mamografia, que ajudam a visualizar a estrutura do tecido mamário. As imagens podem mostrar-se: item a aumento da densidade do tecido glandular. Item o número de ductos mamários cresceu. Item existem cistos cheios de líquido ou massas sólidas. Item ou, em casos raros, alterações semelhantes a tumores. Se um nódulo suspeito for encontrado, o médico fará uma biópsia pequena na região, para confirmar se as células são benignas ou cancerosas. É importante lembrar que o câncer de mama masculino é raro, mas os médicos sempre verificam para descartar, porque a detecção precoce faz grande diferença no tratamento e na recuperação. Em resumo, os sintomas da ginecomastia variam desde leve inchaço e dor, até sinais mais sérios, como secreção ou caroços. Os médicos dependem de exames hormonais, testes de função dos órgãos e imagens, para entender a causa e confirmar se é apenas um desequilíbrio hormonal simples, ou algo que exige cuidado médico adicional. Portanto, se você notar algum desses sintomas, não entre em pânico, mas também não ignore. Procure avaliação adequada cedo, e você terá respostas claras e um plano eficaz de tratamento. Fique atento, na próxima parte, falaremos sobre como a ginecomastia é tratada, passo a passo. Agora chegamos ao quarto e último ponto de hoje. Os passos de tratamento da ginecomastia, também conhecida como aumento das mamas em homens. Na verdade, existem 5 abordagens principais de tratamento. Algumas são médicas, e outras cirúrgicas. Vamos analisá-las passo a passo. E eu explicarei como cada uma funciona e quando é indicada. Passo 1. Moduladores seletivos do receptor de estrogênio, SRMS. Esses geralmente são o tratamento médico de primeira linha. O termo amoduladora significa que esses medicamentos podem agir de maneiras diferentes em várias partes do corpo. Às vezes imitando o estrogênio, outras vezes bloqueando seus efeitos. Na ginecomastia, queremos bloquear a atividade do estrogênio no tecido mamário. As duas opções mais comuns são: item tamoxifeno, 20 mg uma vez ao dia, ou item raloxifeno, 60 mg uma vez ao dia. O tratamento normalmente continua por 3 a 6 meses. Esse grupo atua de duas maneiras importantes. 1. Bloqueia os receptores de estrogênio no tecido mamário, reduzindo a estimulação do estrogênio.
2. Induz apoptose, um processo natural que ajuda a degradar e diminuir as células mamárias aumentadas. Com o tempo, isso causa uma redução gradual do tamanho das mamas. Se não houver melhora após cerca de 6 meses, o médico pode passar para o próximo passo, que pode envolver opções cirúrgicas. Passo 2. Inibidores da enzima aromatase. Agora, o que é aromatase? É uma enzima encontrada principalmente no tecido adiposo, que converte hormônios masculinos, andrógenos, em estrogênio. Essa é uma das razões pelas quais a obesidade pode piorar a ginecomastia. Portanto, esse tratamento funciona bloqueando a enzima aromatase, reduzindo assim a produção de estrogênio no corpo. Os dois medicamentos principais são item anastrozol, 1 mg diariamente, ou item letrozol, 2,5 mg diariamente. Também são usados por 3 a 6 meses, sendo especialmente úteis em casos relacionados a desequilíbrios hormonais ou obesidade. Passo 3. Terapia de reposição de testosterona. Aqui, o médico fornece testosterona externa, mas somente se os exames de sangue mostrarem níveis baixos de testosterona natural. Isso é frequentemente observado em hipogonadismo, uma condição em que os testículos são pequenos ou pouco ativos, produzindo menos hormônio que o normal. Administrar testosterona externa ajuda a restaurar o equilíbrio hormonal, mas deve ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque excesso de testosterona pode ter efeito contrário. Inibe a produção natural de hormônios, causar infertilidade e, em casos raros, aumentar o risco de problemas ou câncer de próstata. Por isso, o monitoramento regular do sangue é essencial. Existem várias formas de testosterona disponíveis. Item adesivos cutâneos, e 2,5 a 5 mg diariamente. Item géis ou cremes tópicos, e 2,5 a 5 mg diariamente. Item injeções, e 50 a 100 mg a cada 2 semanas, ou 200 mg mensalmente. Item implantes subcutâneos, e 200 a 600 mg, durando 3 a 6 meses. O médico escolhe o método com base na idade do paciente, causa e resposta ao tratamento. Passo 4. Análogos do hormônio liberador de gonadotropina, GnRH. Esse grupo age nos centros hormonais do cérebro, controlando especificamente a liberação de LH e FSH, responsáveis pela produção de estrogênio e testosterona. Inicialmente, esses análogos estimulam a liberação hormonal, mas após cerca de 2 semanas, suprimem completamente. Portanto, não são tratamento padrão para ginecomastia atípica. São usados apenas em casos específicos, como desequilíbrio hormonal devido ao envelhecimento ou certas condições médicas, onde é necessário suprimir temporariamente estrogênio e testosterona para reequilibrar o sistema. Duas opções comuns são: item leuprorelina, injeção subcutânea, 50 a 150 g/kg mensalmente. Item gozerelina, implante, 3,6 mg mensalmente ou 10,8 mg a cada 12 semanas. Mas, novamente, esses tratamentos são raros e indicados apenas em casos graves dependentes de hormônios. Passo 5. Tratamento cirúrgico. Por fim, se os tratamentos médicos falharem ou se o tecido mamário for grande e fibroso, a cirurgia torna-se a solução definitiva. Existem duas opções principais. Item mastectomia subcutânea. Uma pequena incisão é feita ao redor da areola, e o tecido glandular e a gordura excessiva são removidos diretamente. Item lipoaspiração. Um método menos invasivo que remove apenas o tecido gorduroso, geralmente em casos leves ou moderados. Às vezes, ambas as técnicas são combinadas para melhor resultado estético. A recuperação geralmente é rápida, e os resultados duradouros, especialmente se a causa subjacente for tratada e o equilíbrio hormonal mantido. Para resumir, o tratamento da ginecomastia segue uma sequência lógica. Começar com opções médicas como SRMS ou inibidores da aromatase,
corrigir qualquer desequilíbrio hormonal se necessário. E, se tudo mais falhar, recorrer à cirurgia. Cada caso é único, e o tratamento deve sempre ser personalizado. De acordo com idade, causa, níveis hormonais e saúde geral. Na próxima parte, vamos falar sobre alimentos, suplementos e exercícios que podem melhorar ou piorar a ginecomastia. E como apoiar naturalmente a recuperação e o equilíbrio hormonal. Fique ligado. Agora chegamos ao quinto e último tema de hoje. Quais exercícios e alimentos podem ajudar a prevenir ou reduzir a ginecomastia nos homens? Vamos começar pelos exercícios. Existem muitos tipos de atividade física que ajudam a reduzir a gordura corporal. E, como o excesso de gordura aumenta os níveis de estrogênio, o exercício é uma das melhores formas naturais de controlar a ginecomastia. Correr, nadar, pedalar, jogar basquete, tênis e musculação são excelentes opções. Mas se você quer algo simples que possa fazer em casa, basta dedicar 10 a 15 minutos por dia de esforço focado. É aí que entra o I, ou treinamento intervalado de alta intensidade. É um dos treinos mais eficazes e rápidos para queimar gordura e equilibrar hormônios. Existem muitas rotinas de I fáceis online. Vou deixar alguns links úteis na descrição deste vídeo. E lembre-se, nenhum exercício funciona sozinho. Para obter resultados reais, você precisa alimentar-se bem, beber água suficiente e dormir adequadamente. Esses três básicos mantêm seus hormônios equilibrados e seu metabolismo ativo. Quando o corpo armazena gordura em excesso, ele naturalmente começa a converter mais testosterona em estrogênio, o que pode piorar a condição. Agora, vamos falar sobre alimentação. E o que você deve evitar ou priorizar para manter seus hormônios saudáveis. Primeiro, os alimentos que podem aumentar o estrogênio e piorar a ginecomastia. Item alimentos e bebidas ricos em açúcar. Quando o açúcar sobe, o corpo libera insulina para levar a glicose às células. Se o açúcar permanece alto, a insulina começa a armazená-lo, primeiro como glicogênio nos músculos e fígado, e depois como gordura no abdômen e peito. Mais gordura significa mais atividade de aromatase, que transforma hormônios masculinos em estrogênio. Item gorduras não saudáveis, especialmente de alimentos fritos e processados, como fast food, salgadinhos e doces industrializados. Eles promovem inflamação e armazenamento de gordura, piorando o desequilíbrio hormonal. Item alimentos ricos em estrogênio vegetal, ou fitoestrogênios, como produtos de soja, linhaça e alguns suplementos herbais. Pequenas quantidades são inofensivas, mas doses grandes e regulares podem aumentar a atividade do estrogênio em homens. Agora, o lado saudável. Alimentos que apoiam a testosterona e ajudam a reduzir o estrogênio naturalmente. Item verduras folhosas, ricas em vitaminas e antioxidantes. Item peixes gordurosos, como salmão e sardinha, ricos em ômega 3. Item oleaginosas e sementes, especialmente nozes e amêndoas. Item grãos integrais, que fornecem fibras saudáveis para a estabilidade da glicemia. Item feijões e leguminosas, ótimas fontes de proteínas e minerais. Item frutas frescas, especialmente ricas em vitamina C e zinco. Item carnes magras, como frango ou peru sem pele, fornecendo proteína sem excesso de gordura. Item para cozinhar ou temperar, escolha gorduras saudáveis, como azeite de oliva, abacate ou oleaginosas. Por fim, alguns suplementos-chave que podem ajudar a regular os hormônios. Item zinco, que auxilia na produção de testosterona. Item vitamina D, essencial para o equilíbrio hormonal. Item ômega 3, que reduz inflamação e apoia o metabolismo saudável. Esses três estão entre os nutrientes mais importantes para manter seus hormônios estáveis e naturais. E assim encerramos o tema de hoje. Espero que este vídeo tenha ajudado a entender como exercícios, alimentação e estilo de vida podem ter um papel importante na prevenção ou melhora da ginecomastia.
Se você achou as informações úteis, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. E não se esqueça, você pode apoiar o canal pelo Patreon, PayPal ou YouTube. Mantenha-se saudável, cuide do seu corpo. E nos vemos no próximo vídeo. Hussein Lotfi